é de dar água na boca. Vamos precisar de 4 colheres de açúcar, meia xícara de óleo ou 100 ml, 400 ml de água morna, que já está esquentando, 10 gramas de fermento biológico ou um saquinho, 2 ovos, uma pitada de sal e aproximadamente 1 kg de farinha de trigo. Também queijo e presunto para o recheio. Em uma vasilha de plástico ou de inox, você coloca os 2 ovos, bate um pouquinho e em seguida você coloca o óleo, a água morna e o açúcar. Agora você já pode colocar o fermento e mexer bem. Isso porque precisa dissolver um pouco esse fermento. Se você não está inscrito, inscreva-se, deixe like, ative o sininho, porque ativando o sininho, o YouTube vai te avisar sempre que tiver novos vídeos meus. Não se esqueça de deixar uma nota de 0 a 10 o que você acha do meu pãozinho, tá? Ou melhor, o pãozinho que a Natália está fazendo. A sua participação ajuda muito no crescimento do canal e a tua opinião é muito importante para nós. Além de colocar a farinha de trigo aos poucos, o ideal é sempre peneirar, para que não fique aquelas bolinhas de farinha de trigo e dificulte na hora de dissolver. Lembrando que esse pão, ele vai aproximadamente 1 kg de farinha de trigo. Então você vai colocando aos poucos, olha, vou colocar mais um pouco. Você vai colocando até chegar a massa no ponto que é necessário. Procure colocar o sal quando estiver mais ou menos nessa etapa. Isso para que o sal não mate o fermento, tá bom? Nessa etapa, você já precisa deixar a colher de lado e amassar com as mãos. O ideal é que você coloque luvas. Ou se você tiver com as unhas curtinhas, lave bem as mãos e já será o suficiente. Bom, com certeza você saberá o que é melhor para você, as luvas ou não, porque muitas vezes a gente quer pôr luvas, porém, no momento a gente está sem luva em casa, né? Nesse caso, lave muito bem as suas mãos. Bom, agora é hora de pôr a mão na massa. Vamos nessa? Para sovar essa massa, você pode utilizar a mesma vasilha em que a massa está, ou também você pode colocar numa superfície lisa, como mármore. Na medida que você for sovando a massa, vai verificando se ela está soltando da superfície ou da vasilha. Isso ela tem que ficar uma massa que solte, ela não pode ficar grudando, tá bom? Assim, olha. E se ela ainda estiver grudando, com muito cuidado, você vai colocando farinha de trigo, pouquinho, porque ela já está quase no ponto. Uma outra dica muito legal é que ao finalizar, quando você for deixar a massa crescer, molhe a mão com um pouquinho de óleo e passe em toda a massa em volta dela para evitar que a massa resseque. Você pode também colocar um pano de prato em cima, porém às vezes ela gruda no pano de prato. Esse é o ponto que a massa deve estar quando você deixar para crescer. Lembrando que depois que ela crescer, nós vamos sovar novamente. Se o tempo estiver frio, muito frio, você ferve um copo de água, coloque dentro do micro-ondas lá no cantinho e coloca a massa junto. Mas olha, não pode colocar a água na massa. É apenas para que o vapor da água possa ajudar a crescer a tua massa, tá bom? Então você coloca aqui e coloca a massa junto. Fecha o micro-ondas e deixe pelo tempo que você achar necessário, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, depende do tempo na tua região. Agora sim, nós vamos para o recheio. O recheio de hoje será presunto e queijo.
No entanto, você pode fazer o recheio do teu gosto. Pode ser carne moída, pode ser queijo, pode ser carne moída com queijo. Você pode fazer com legumes, que também fica uma delícia. Se você gosta de escarola, faça escarola com queijo, você vai amar. É uma delícia. Corte o queijo e o presunto em cubos pequenos. Minha filha me passou uma dica legal. Terminando de cortar os cubinhos dos ingredientes que você vai colocar no recheio, que aqui é o queijo e o presunto, né? Então você coloque tudo numa vasilha de plástico, tampa e balança bastante. Pode colocar também os temperinhos verdes, né? Tudo que você quiser, balança bastante, né? Quando você abrir a vasilhinha, você vai ver que vai estar tudo misturadinho. Veja que maravilha! Quando a massa já estiver crescida, você retira do micro-ondas, prepara ou do micro-ondas ou então de onde você tiver colocado, né? Você prepara o mármore onde você vai amassar, vai sovar bem essa massa, coloca um pouquinho de farinha de trigo para não grudar e comece a sovar a massa novamente. E já abre a massa. Divida a massa em 4 partes e abra cada uma separadamente. Depois de abrir a massa, coloque o molho de tomate caseiro ou não. Em seguida, coloque o recheio no centro dessa massa. Com uma faca, corta em volta dessa massa toda tirinhas de cerca de 1 centímetro e comece a fazer a trança, levando uma tirinha para um lado, a outra para o outro e assim cruzando uma em cima da outra. Essa massa vai dar 4 pães grandes. Então você coloca 2 em cada forma. Assa 2 e depois assa os outros 2. Esse aqui já é o segundo que nós estamos trançando para colocar na forma. Aproveito para agradecer ao meu genro André e à minha filha Natália Ulita, que nos receberam na casa deles no último dia 14 para um almoço em comemoração ao aniversário da Natália. E ela ainda aproveitou para fazer esse pão maravilhoso. Obrigada de coração. Porém, antes, para dar aquele cheirinho mais delicioso ainda, coloque um pouquinho de orégano em cima dos pães antes de assar e você vai ver que delícia. Retornando com os pães já assados, veja que maravilha que ficou. Vale a pena fazer. Isso serve como um lanche da tarde. Ao invés de fazer a janta, fazer esse pão é muito bom. Serve para qualquer hora. Espero por você no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar a sua nota, tá bom? Beijos, fique com Deus.